Olá a todos, tudo bem? Chegamos então à revisão da nossa terceira semana de aula. Nesta semana, falamos sobre os resultados econômico e financeiro, gestão de caixa, demonstrações e análise do ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Referente ao resultado econômico e financeiro, nós podemos ver na imagem abaixo referente aos ciclos econômico, que é composto pela compra na aquisição de mercadorias, o pagamento a fornecedores e a venda e baixa do estoque. O ciclo operacional, que contempla o ciclo econômico e também o pagamento a fornecedores e o recebimento e de encaixe do monetário. E também o ciclo financeiro, que vai de pagamentos a fornecedores, venda, pagamento a fornecedores novamente, recebimento financeiro, que aí sim fecha o ciclo financeiro. Definições. Resultado econômico é diferente do resultado financeiro, assim como o lucro é diferente de caixa. Lucro é calculado a partir da subtração de todos os custos e despesas da receita bruta da empresa em um determinado período. Caixa é o valor à disposição para uso imediato nas operações do negócio. Gestão de caixa. Outro conceito importante em gestão financeira é o conceito de caixa operacional, que é o resultado de caixa gerado pela operação, negócio, pois se a operação não gera caixa, isso indica que a empresa está se deteriorando financeiramente, isto é, perdendo capital investido. Em ambiente empresarial, o caixa pode ser gerado por meio de operação, empréstimos e financiamentos e integralização do capital social. Na demonstração do resultado econômico e do fluxo de caixa, temos o seguinte exemplo. A empresa Lucro SA compra mercadorias à vista no valor de R$ 2.000 e as revendeu no mesmo dia com prazos de recebimento de 2 meses, ao preço de R$ 2.200, obtendo assim o lucro de R$ 200 no geral. O conceito de análise do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio operacional da empresa é o nível de vendas necessário para cobrir todas as despesas operacionais. O ponto de equilíbrio significa o faturamento mínimo que a empresa tem que atingir para que não tenha prejuízo, mas que também não estará conquistando lucro nesse ponto. No exemplo a seguir, temos o ponto de equilíbrio contábil, PEC. A empresa Delta Limitada apresenta uma receita bruta de 1 milhão, gerada pela venda de 10.000 unidades do produto X, vendido a R$ 100 cada unidade, sendo que seus impostos e vendas canceladas resultaram em 220 mil. No cálculo de margem de contribuição unitária, podemos ter o seguinte exemplo. Nas vendas líquidas no valor de R$ 780 mil, dividido por 10.000 unidades, resulta em R$ 78 a unidade, menos o custo variável e despesas variáveis no valor de R$ 340 mil, dividido por 10.000 unidades, resulta em R$ 34. Sendo assim, a margem de contribuição unitária é de R$ 44 por unidade. Com a EMCU, é possível calcular o ponto de equilíbrio contábil PEC, ou seja, o volume de vendas necessário para pagar todos os custos e despesas fixos. Para saber qual o volume de vendas mínimo para a empresa não ter prejuízo, basta utilizar a seguinte fórmula. Então, temos aqui o PEC, que é o ponto de equilíbrio contábil, é igual a custos fixos e despesas fixas sobre margem de contribuição. Já o ponto de equilíbrio econômico, o PEE, é o ponto de equilíbrio com lucro desejado. Poderá acontecer de, no processo de elaboração orçamentária, a diretoria determinar um ponto de equilíbrio com o lucro desejado. Vamos ver o cálculo, tomando como exemplo a demonstração da empresa Delta Limitada, considerando
que a diretoria determinou um lucro desejado de R$ 2.200 acima do ponto de equilíbrio. Então, para obter o lucro de R$ 2.200, a empresa tem de produzir 7.300 unidades do produto X, conforme fórmula abaixo. Outro conceito é o ponto de equilíbrio financeiro, PEF. É quando, dentro dos custos fixos, existem variações patrimoniais que não significam desembolsos para a empresa. Como exemplo clássico é a depreciação. Então, o ponto de equilíbrio financeiro em quantidades é determinado conforme a fórmula a seguir. Então, PF em quantidades é igual a custos fixos mais despesas fixas sob margem de contribuição. No gráfico a seguir, nós temos a demonstração entre o ponto de equilíbrio por quantidade, onde nós temos o cruzamento em quantidades versus o valor financeiro, valor monetário, e o ponto de equilíbrio, onde é demonstrado a receita, o lucro e o prejuízo, além dos custos variáveis, custo total e dos custos fixos da companhia. Então, em continuidade ao ponto de equilíbrio financeiro PEF, conforme se pode observar na figura anterior, o ponto de equilíbrio é o ponto onde a linha da receita cruza com a linha do custo total. Para se calcular o ponto de equilíbrio, é necessário o conhecimento do conceito margem de contribuição. Então, com o fechamento dos conceitos da nossa terceira semana, eu fico no aguardo de possíveis perguntas que tenhamos. Muito obrigado e ótima semana!